A sociedade atual valoriza o novo, a ideia de ser eficiente, produzir e consumir. E o velho? Se torna ultrapassado, fora de moda, descartável. Objetos ainda têm a chance de serem reconhecidos como vintage ou itens dignos de colecionar. Mas e as pessoas? É contraditória a atual ambição por viver mais, mas não querer envelhecer, e até mesmo ter medo de se tornar um idoso. Por mais que se queira adiar, envelhecer é um processo inevitável, que deve ser olhado para além dos estigmas, porque o tempo passa e deixa marcas em objetos, animais, lugares e pessoas. Essas marcas não diminuem valor, elas contam histórias. E existe muita beleza no envelhecer. Eu posso falar o meu nome de batismo? Meu nome é Geraldo Galvão dos Santos Pinto. Meu nome é Maria de Lourdes da Silva Valdez. Eu sou o professor Felipe Aquino. Meu é Alice Ferreira Gonçalves dos Santos. Meu nome é José de Campos, conhecido como Campos Alegria. Esther Maria Quirino. Tem 70 anos. Tem 70 anos. Podia esquecer. Tenho 71 anos e alguns meses. Hoje tenho 76 anos, fui casado 40 anos, hoje sou viúvo. Tenho 69. 65 anos. Agora eu estou com 91, eu pareço ter 60. O envelhecimento da população já é uma realidade no Brasil. Envelhecer é mais do que contar anos. Com a população envelhecendo, as moradias para pessoas idosas precisam ser repensadas no Brasil. A média de idade da população brasileira está aumentando. Em 3 anos, o número de idosos e de jovens vai se igualar em São Paulo. O dom de envelhecer é, sobretudo, graça de Deus. O que é envelhecer? É os anos passando e a gente ficando cada vez mais velho, mas a gente tem que saber que os dias passam, né? Os anos passam e a gente tem que ficar um pouquinho mais velho. Mas é bom, muito bom envelhecer. Olha, é viver cada dia o novo de Deus, entendeu? De você poder ter percepção do que está acontecendo com o seu corpo, com o seu sentimento, com as suas emoções, com o seu pensamento. A velhice é para todo mundo, né? Mais cedo, mais tarde, chega para todo mundo, né? E a gente que está em Deus, você tem que estar aberto para as coisas, saber que isso vai acontecer. Envelhecer é um processo natural da vida, né? Tudo envelhece, não são só nós. Os animais envelhecem, as plantas envelhecem. Então, é um processo natural que Deus criou assim. E que a gente tem que aceitar e viver bem cada etapa da vida. E cada etapa da vida tem as suas riquezas próprias, o seu valor próprio. O processo de envelhecer faz parte do ciclo natural da vida humana. Por isso, o foco não deve ser evitá-lo, o que é impossível, mas vivê-lo da melhor forma. Quando você fala envelhecer bem, a gente pode cair numa idealização que é envelhecer sem nenhum problema, né? E a gente olha assim, e isso não é verdade. Porque vai ter artrose, né? A gente envelhece, então o cabelo vai ficar branco, né? É tão legal que o biológico, ele vai te dando essa informação. Então, envelhecer bem não é envelhecer sem nenhuma situação difícil, muito pelo contrário. É saber que essas situações, eu posso aproveitar elas para que eu seja uma pessoa melhor. A partir realmente dos 60 anos, você percebe que você vai perdendo força física, né? Você vai perdendo disposições que você tinha antes, né? Especialmente fisicamente.
você já percebe outras coisas, começam algumas doenças também a aparecerem, né? Eu, por exemplo, tive muitas cirurgias, passei por 11 cirurgias. É que às vezes não é tudo que a gente já fez que a gente pode fazer, né? Então a gente tem as partes ruins que a gente gostaria de fazer e não faz. E a gente saber que ele está envelhecendo, né? E que cada dia é um dia menos na nossa vida. Mas estamos aí. É ruim, mas não é tão ruim, não. Não, eu acho assim, a parte mais complicada é quando você tá doente, né? Você envelhecer com saúde é diferente. Agora, você envelhecer e ficar doente, como muita gente cai numa cama e fica dependendo dos outros, aí é difícil. Aí é a parte ruim de envelhecer isso, né? E a gente sabe que é o fim de todo mundo. A pessoa fica velha, fica devagar, cai, né? Se machuca, e aí? Vai o quê? Esquece Vai pra as cama. coisas. Esquecer, isso é básico, né? Porque não precisa envelhecer muito para esquecer, né? A gente já esquece normalmente. Agora imagina envelhecendo, né? Eu tive que brigar pela minha vida, né? Com 50 anos, até por um conceito errado, ok? Só fui deixar para fazer exame da próstata com 50 anos de idade, tá? Então, não é legal não. Pode fazer antes, preventivamente, se você pode cuidar da saúde, cuida bem dela, ok? Não joga a vida fora, porque depois vai fazer falta. Procurar sempre um cardiologista, procurar sempre um neuro, né? Procurar sempre estar fazendo uma bateria de exames para ter qualidade realmente na sua velhice. Quando você faz aquilo que está 100% ao seu alcance, que nada mais é o que é bíblico, gente, são os bons hábitos, é não fumar, é praticar atividade física, é comer comida de verdade, como está na natureza e não no supermercado com alimentos ultraprocessados, cheios de corante e conservante, que vão impedir que o seu organismo favoreça uma série de metabolismos que vão evitar que você envelheça precocemente. Eu não posso comer o que eu comia antigamente, mas hoje, quando posso comer com moderação, como com equilíbrio, para ter bem a cabecinha ficar vou falar assim, equalizado, equilibrado, bonitinho. Porque também se você ficar assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não. Principalmente você estando com saúde, eu acho que envelhecer bem, né? Se alimentar bem, dormir bem, saber que você deitou na cama, você pode descansar, né? E dormir. No outro dia, pedir a Deus que no outro dia amanheça bem também, já tem alguns compromissos ainda, então isso aí eu acho que é envelhecer bem, né? Você sabe que você ainda está servindo para alguma coisa. Quanto menos musculatura, mais frágil o idoso é. Então, hoje, um grande patrimônio nosso é a nossa musculatura. Então, temos que, sim, nos exercitar, fazer exercícios resistidos, com um pequeno detalhe. O corpo responde em todas as idades. E aí você vai procurar sempre orientação de um profissional de educação física para poder fazer atividade física regular, uma caminhada, por exemplo, né? Um fortalecimento neuromuscular para evitar a sarcopenia, que é a fraqueza do músculo. Faz muita diferença. Inclusive no Pilates agora tem gente mais novo que eu, que está fazendo também comigo, e às vezes começa a fazer uns exercícios e já começa a reclamar de dor. Dói aqui, dói a perna, dói não sei o quê. Eu não reclamo, não dói nada em mim, que eu nem reclamo. Daí elas começam a falar que, dona Lourdes, não reclama de dor, não sei o quê. Reclamar pra quê? Se não tá doendo, eu reclamar, né? Um dos principais acontecimentos que caracterizam o envelhecimento é a aposentadoria, que pode ser encarada de várias formas por diferentes pessoas. O único que eu achei que eu estava envelhecendo foi quando eu fui chamada para aposentar, né? Aí eu falei, misericórdia, chegou a idade, né? Aí foi o momento chave que eu achei que eu estava envelhecendo, porque trabalhando, a vida inteira trabalhando, né? Quando, de repente, tem que parar um pouco, né? Aí você estranha, né? Todo mundo já pensa em aposentadoria. Eu falo assim, eu não quero aposentar, não.
Quando aposentar, só quando chegar em berço esplêndido, a morte chegou. Aí eu tô aposentado. É isso. Entendeu? Eu já aposentei tem pelo menos 20 anos. Nesses 20 anos eu pude fazer muitas coisas que eu não tinha tempo de fazer antes. Escrever livro, rezar mais, fazer mais pregações, entende? Então, especialmente já na velhice, normalmente a gente já parou de trabalhar. A maioria chega na aposentadoria aí por volta de 60 anos, por aí. Então você tem um tempo maior para rezar, para fazer outras coisas que você não teve tempo de fazer. Como, por exemplo, nessas férias de minha filha, meus genros, minha neta que está aqui, já fizemos várias coisas aqui. Eu voltei a ser criança agora. Estou de férias também junto com eles. Joguei boliche, que eu nunca na minha vida tinha jogado, com 71 anos eu já fui jogar boliche. Eu vejo assim que eu não faço o que eu fazia, né? Mas também eu faço muita coisa que vale a pena ainda. A grande tentação que você pode ter é querer fazer o que você fazia. Aqui está, né, dentro da linha psicológica, o problema. Porque ela vai viver algo fora da realidade. Tá entendendo? Então você não consegue mais acordar. Aliás, tem gente que acorda às 6 da manhã, né? 4, mas de repente você pode acordar só às 10. E aí ela acha que ela tá dormindo muito, entende? Não, é isso. Então, acolher a realidade que você tá agora e usufruir dela, sem ficar nessa neura de querer viver como você tinha 20 anos. Porque se você faz isso, você não vai ter espaço de criatividade, tá entendendo? Se Deus quiser, agora em novembro eu vou entregar o TCC meu de pós-graduação em gestão de pessoas. Eu, na sala do meu time, eu sou 25 anos mais velho do que o mais idoso de lá. Só que eu incentivo, você não vai deixar para ficar velho para estudar, que eu só fui estudar com essa idade por causa de oportunidade. Estudei os meus filhos rápido, a esposa, os filhos, os sobrinhos e netos. Aí agora sobrou um tempinho para mim, oportunamente, estudar. Se o ano que vem eu tiver oportunidade, vou estar estudando de novo. Só para alegrar a velhice, né? Meus filhos questionam, pai, eu fui fazer curso de tratorista. Tá entendendo? Aí, mas o senhor vai usar isso? Eu falei assim, vou, porque vai que eu vou fazer um serviço de evangelização e lá na roça tem trator e eu posso dirigir ele. Eu não podia dirigir se eu não soubesse. Porque a vida é um eterno aprendizado. Você pensa hoje, já sei tudo. Porque no outro dia, nossa, eu não sabia isso. A vida é um eterno aprendizado. O que o idoso não pode é ficar sem fazer nada. Primeiro que a gente não pode perder tempo. O tempo é uma preciosidade. Enquanto a gente respirar, estiver vivo, a gente tem que gastar o nosso tempo. Entende? E o próprio Jesus fala, quer dizer, não enterrar os talentos. O tempo é o grande talento que Deus nos deu. E o fato de a gente estar idoso não justifica. Você vê, por exemplo, que as pessoas que ocupam os cargos mais importantes no mundo são pessoas idosas. Padre Jonas trabalhou até 83 anos. Papa Francisco trabalhou até 83 anos. Defesa da dignidade das pessoas humanas. Participo das pastorais, eu participo da pastoral da liturgia, da Sagrado Coração, que é apostolado da oração, pastoral da pessoa idosa, eu participo. Então são coisas que pertencem à igreja, que eu participo, e que é pouca coisa, mas eu acho que já tá bom, né? A gente sempre procura fazer um pouquinho mais, né? Me ajuda a lidar nessa fase da vida, porque eu sei que eu posso fazer ainda alguma coisa. Enquanto que se eu ficasse dentro de casa, eu ia fazer o quê? Ficar pensando coisas, né? Às vezes que nem precisa ficar pensando, a gente ia pensar. Então, eu sabendo que eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer, porque para ocupar aquele tempo que eu podia ficar pensando coisas que não são interessantes. É a Bia, depois o Zé, depois... Hoje a gente sabe que envelhecer não é sinônimo de adoecer.
E isso tudo vale como? Hoje sabemos através dos testes genéticos que genética não é destino. Ela só conta 20%. 80% é o meio ambiente. E isso tem estudos mostrando gêmeos idênticos que foram separados logo quando nasceram e cada um tem exatamente a mesma genética, mas o ambiente onde eles foram inseridos é que fez toda a diferença no envelhecimento. Os amigos, as famílias, a comunidade. Imagina para uma avó, né, para um vô, olhar assim os filhos com os netos, né, e ver que aquilo ali valeu a pena. Essa interação social vai ajudar numa saúde psicológica desse idoso. A parte boa do envelhecer é os netos que chegam, né? Porque você vai envelhecendo, começa a chegar os netos, né? E os netos, se os filhos é bom, os netos é muito melhor. A alegria da casa é os netos, né? Os netos faz a festa, né? Então, é o lado bom que a gente vê. E família, né? Família pra gente é tudo, né? Ver a família tudo reunido, né? Isso é muito bom, não tem preço. É importantíssima a família para o idoso. Todas as vezes que eu precisei ir para um hospital, eu tenho uma filha médica, graças a Deus, ela sempre vai comigo, entendeu? Quando eu operei a cabeça, por exemplo, eu tinha um edema, não sabia o que eu estava, já estava perdendo até os movimentos. Né? Ela, e não só ela, mas os 5 filhos, os 5 que foram para o hospital comigo, de preocupação com o pai. Então, a família é importantíssima. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho pouco tempo para cuidar de outras coisas, assim, vamos dizer, dinheiro, meus filhos cuidam de tudo para mim. Viver por mais tempo significa conviver mais com filhos e netos e poder vivenciar novas experiências, mas também podendo enfrentar situações de negligência e solidão. As pessoas, assim que você fica 70 anos, aí é difícil você encontrar a casa que queira você, viu? Aí sabe o que eu fiz? Eu tive que ir para casa de uma sobrinha minha. Aí ela falou, tia, eu não posso ficar com a senhora derruba comida no chão. Mas eu não derrubava, mas para eles era tudo assim. Eu telefonei para o asilo de Areias e perguntei para ela se tinha vaga. Ela falou, eu vou ver. Ela voltou e falou, tem uma vaga, está guardada, mas a pessoa não veio até hoje. Eu falei, eu vou amanhã para ir. Porque quando a gente vai envelhecendo, minha gente, a gente vai vendo aquilo que é essencial. Tá entendendo? Então a gente começa a deixar de carregar essa tranqueira da vida. Então a gente vai ficando mais bonita. Porque a gente vai vendo e vai se dedicando àquilo que é essencial. O perdão. Isso leva a gente a viver bastante. Porque o meu irmão, ele tá doente, é o único que eu tenho da família. E ele perguntou para mim, ô Teté, como é que você faz? Você tá morando no asilo? Aí eu falei para ele, não guardando mágoa, perdoando sempre. Eu tenho 5 filhos, 4 noras, 1 genro e 12 netos. Eu tenho uma família imensa. Cada um deles eu procuro ajudar de um jeito. Entende? E graças a Deus é uma família unida, que a gente resolve as coisas juntos, até rezamos juntos. Entende? Então, o idoso na família, ele tem que ser um catalisador assim, de energia, um catalisador de ânimo, de experiência, passar isso. Entende? A vovó gostava muito da mangueira. Ela dá fruto, que é uma beleza. E depois, para que ela serve na velhice? Você imagina? Ela serve para fazer uma sombra e a árvore que acolhe todo mundo debaixo dela. Viver a velhice é assim. Eu vejo que, graças a Deus, eu vivi bem, muito bem, graças a Deus. Eu com as minhas filhas, com meus netos, com a minha esposa, com meus amigos, porque a amizade hoje, gente, é a melhor coisa do mundo. Você sair encontrar com as pessoas, tudo amigo, porque a amizade é duro. Então, vai ter que ter amigos para valer. Uma das coisas mais belas do envelhecimento
é olhar para trás e ver tudo o que foi construído e que te trouxe até o presente. Porém, ao revisitar o passado, é inevitável lidar também com as perdas. Não vale a pena ficar morrendo de saudade. Vale a pena viver de esperança. E quanto a entes queridos, já perdi vários. 2 irmãs, depois que eu já sou gente grande, velha já, e uma antes de eu nascer. Então já perdi 3 irmãs, perdi meu esposo há 16 anos atrás. Foi muito triste, mas eu venci, graças a Deus, mas não é fácil. Só com Deus, né, pra gente superar essas perdas. Eu não tenho saudade, muitas vezes eu fico triste, de vontade de comunicar com aquelas pessoas. Porque quando eu lembro das minhas irmãs, que foram, uma foi o ano passado, a outra foi esse ano. E o meu irmão, que também foi o ano passado. Foi um atrás do outro, Deus chamou. Então, de vez em quando, eu tenho vontade de conversar com eles. Mas saudade, ai, que saudade. Uma coisa que eu aprendi na morte de todos os meus entes queridos é o seguinte: o melhor remédio para você superar a perda, né, de irmão, de esposa, é você, primeiro, aceitar a vontade de Deus. Isso não quer dizer que você não vai chorar. Isso não vai dizer que o seu coração não esteja sangrando. É difícil, mas não é só a gente que passa por isso. A gente sabe que é o fim de todo mundo, né? Então, a gente tem que aceitar, porque é o fim de todo mundo, né? Então, não tem como reclamar. É isso, é os planos de Deus, né? Agora tem gente que fala, eu tô doente, hoje tô com saudade. Eu falei, sai de mim. Segundo o psicólogo americano Erik Erikson, responsável pela teoria do desenvolvimento psicossocial humano, a última etapa da vida humana é a época de cada pessoa recapitular, avaliar e aceitar sua vida, para que assim possa aceitar a chegada da morte. Nós estamos aqui nesse mundo, é Deus que dá. E o tempo nosso, Deus que cuida. A hora que Ele chama, né, tu fala. É lógico que ninguém quer morrer, né? Especialmente eu tenho 5 filhos, meu genro, minhas noras, Você não quer morrer, você quer viver com eles. Mas a gente tem que entender que a morte, como dizia o Papa Bento XVI, a partir de um certo momento é um remédio. Por quê? Porque chega um certo ponto, ele, por exemplo, que morreu com mais de 90 anos, ele não conseguia fazer mais nada. Já estava tão debilitado, né? Que a morte, nessa hora, o povo fala, descansou. O povo é sábio. Esse descansou que o povo fala é um remédio mesmo. Porque às vezes você viver numa situação tal que você não tem mais o mínimo de condições. Claro que a gente, na fé, tem que oferecer para Deus todo o sofrimento até a última hora, né? Então, ninguém quer morrer. Mas o que eu peço a Deus é o seguinte: me deixe vivo até eu poder ajudar, servi-lo. Eu falo que a morte é minha melhor amiga. Ela não vai me decepcionar e não vai me abandonar nunca, porque um dia ela vai me encontrar, entendeu? Se você perguntar, eu quero encontrar com ela? Eu não, porque a vida, Deus não criou a morte, tá entendendo? Mas ela vai me encontrar, ok? Só que eu falo assim que ela é meu passaporte. E eu preciso estar muito bem preparado para quando ela chegar, estar arrumadinho, ajeitado, se possível de banho tomado, entendeu? A morte é a maior certeza que temos na vida. Mas se pudermos acrescentar mais uma, podemos dizer que quanto mais o tempo passa, mais se aprende e mais se pode ensinar. I vecchi hanno tanto da darci. C'è la saggezza della vita, tanto da insegnarci. Se eu pudesse voltar no tempo, né? Que a Maria de Lourdes, há 20 anos atrás, poderia ter sonhado mais alto, feito mais coisas boas enquanto podia, né? Que estava mais jovem, tinha mais disposição. O que eu faço hoje, eu podia ter começado lá atrás, né? Mas nunca é tarde. Mas se eu pudesse, eu teria feito mais.
Se eu pudesse voltar lá, eu iria começar com mais força, com mais entusiasmo, né? Viva cada dia como se fosse hoje. Não esqueça, porque o tempo passa rápido e celebra a vida. Não espere ficar doente, cuide mais da saúde, celebra, pratica esporte, que é uma benção, porque depois você tem energia para poder sobreviver. Procurar ser feliz. Porque a felicidade é desse maninho assim e ela passa. Então, que você não deixe passar esses minutos. Acontece que o pessoal jovem não pensa que um dia vai ficar velho. Meu pai dizia assim pra gente, olha, se você não morrer, você vai ficar velho, viu? Se você não morrer, você vai ficar velho. Não pense que você vai ficar a vida inteira com 20 anos. Isso é uma reflexão importante. Amanhã, e o tempo passa para todo mundo e passa mais rápido do que a gente pensa. O cabelo envelhece muito mais cedo do que você pensa. Então, se você viveu bem o presente, você já está preparando o futuro. Minha vida continua, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha vida continua, Senhor. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.